com muita alegria que eu venho a Salvador, essa cidade berço do Brasil, referência da cultura brasileira, tão amada pelos brasileiros, apresentar a segunda edição do Mulher com a Palavra, um projeto da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo da Bahia, em parceria com a Maré Produções, e que busca discutir o empoderamento feminino na sociedade. E, então, com muito prazer, eu chamo agora as mulheres que vão participar da conversa desta noite. Começo chamando a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, anfitriã do Mulher com a Palavra, sua principal incentivadora, a secretária Olívia Santana. O projeto Mulher com a Palavra tem uma convidada especial em cada edição. A desta noite é escritora, é filósofa, é articulista, é artista plástica. Ela publicou diversos livros, entre eles As Mulheres e a Filosofia, Mulheres, Filosofias e Coisas do Gênero. A sua obra mais recente foi muito bem recebida pela crítica, muito discutida e se transformou em uma referência para as inquietações políticas deste momento. É o livro Como Conversar com um Fascista. Esse livro debate o crescimento do autoritarismo na sociedade brasileira e propõe o diálogo como forma de resistência e ativismo político. Ele aborda diretamente a opressão contra as mulheres ao falar de temas como a cultura do assédio, a cultura do estupro, entre outros recortes. Em seu ativismo, nossa convidada defende os direitos dos segmentos populacionais historicamente excluídos e lembra a importância da democracia agora tão ameaçada. Criou ainda A Partida, um movimento que promove a democracia mais feminina, com maior participação das mulheres na representação política e na vida política. Senhores, senhoras, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, Márcia Tiburi. Nosso tema é Mulheres, Poder e Resistências Culturais. E eu queria, antes de mais nada, passar a palavra para a Olívia. Nós pensamos esse projeto muito com uma ideia de que a Secretaria de Políticas para as Mulheres possa cumprir a sua vocação maior, que é a formação de opinião. Nós não podemos ficar a enxugar gelo em relação aos problemas da violência contra a mulher, ao desempoderamento das mulheres. Nós temos que convocar, instar a sociedade a refletir sobre essas coisas, porque o poder da palavra é fundamental para mudar as coisas. E agora é hora de passar a palavra para a nossa convidada, para Márcia Tiburi. Com você, Márcia. Agora eu vou ficar aqui perto. Primeiramente, fora Temer. Fora Temer. Eu sou professora de filosofia, então eu gosto de falar para a gente poder pensar juntos. A Tereza mencionou esse livro que eu andei escrevendo, Como Conversar com um Fascista. Talvez, entre aspas, o sucesso desse livro venha justamente da dor que todos nós, que somos pessoas que, enfim, defendem a democracia, amam a democracia, desejam e desejam, portanto,
direitos assegurados, direitos fundamentais assegurados, desejam um lugar de representação para todas as pessoas, para todas as comunidades, para todas as culturas, no campo do poder, no território da sociedade. E, de repente, a gente se esbarra, né, todos nós que temos esse desejo de democracia, a gente se esbarra com a personalidade autoritária de todos os dias, que não é apenas a personalidade autoritária acima de nós, exercendo aquele pater potestas maldoso e cruel, machista, branco, esse do estilo, enfim, da política golpista que a gente tem vivido no Brasil, mas também aquele autoritarismo do dia a dia, com os nossos mais próximos, com as pessoas que a gente ama, e que dão lastro para o crescimento e o fortalecimento de políticas organizadas, de grupos organizados num âmbito legislativo, e num âmbito executivo, e num âmbito judiciário, e num âmbito midiático, e que acabam por fortalecer também, por reproduzir e por, enfim, praticar uma política de golpes de misericórdia sobre o Brasil. E eu vou contar uma coisa que talvez seja engraçada para vocês, mas vamos pensando juntos. Eu, há muitos anos, vinha pesquisando a personalidade autoritária, porque é a minha pesquisa acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado sobre um pensador, que é o Theodor Adorno, que foi o cara que escreveu Dialética do Esclarecimento, aquele cara que escreveu sobre a indústria cultural. E ele, junto com outros colegas, nos anos 40, quando estavam exilados nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, exilados então da Alemanha, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa que chamou a personalidade autoritária. Esse texto no Brasil ele não é muito conhecido, ele não está traduzido, porque ele é muito grandalhão e tal, mas é um texto muito importante no qual aparece então o resultado dessa pesquisa, a metodologia e o resultado dessa pesquisa sobre a personalidade autoritária. A conclusão a qual eles chegaram é que os americanos eram tão autoritários quanto eram os alemães do período da Alemanha, então, nazista, ali daqueles anos 30 e 40, aqueles anos antissemitas e tal. E qual era a questão que estava em jogo nessa pesquisa? Eles queriam assim, uma espécie de mensuração, eles queriam entender quais eram as características e como se expressava a personalidade autoritária na relação com as outras pessoas, né, com as pessoas consideradas diferentes. Quer dizer, como é que um indivíduo, um ser humano, cidadão qualquer, como qualquer um de nós, se relaciona com o diferente. Como funcionava o sistema dos preconceitos? Essa era a questão desses autores nessa época. Pois bem, estava eu lá pesquisando essas coisas há muitos anos, desde que eu era bem mais jovem e comecei a fazer mestrado, doutorado, essas coisas, e comecei a observar a cultura brasileira, observar assim, os meios de comunicação de massa, a televisão, a propaganda, a rua, assim, os eventos do cotidiano mesmo, né? Um linchamento aqui, um xingamento acolá, enfim, tudo isso que do sistema de preconceitos, as práticas destrutivas do outro que estão expostas numa cultura autoritária. E um dia estava eu na sala de jantar no Natal. E havia uma pessoa que era uma pessoa, enfim, que eu gosto muito, que é uma pessoa da minha família. E essa pessoa, que é uma pessoa assim, é uma pessoa que fez um doutorado incrível, leu muitas coisas, conhece muito cinema e tal, uma pessoa muito interessante. E essa pessoa começa a falar de maneira autoritária e preconceituosa contra muitas pessoas, sobretudo contra pessoas que vivem uma sexualidade fora do regime heterossexual imposto. E como falava coisas horrorosas, chegou a falar coisas do tipo, vou dar uma frase para vocês ficarem bastante chocados: Bolsonaro é um cara legal. Aí eu disse assim, eu fiquei todo mundo começou a emudecer ao redor, todo mundo ficou muito quieto, ninguém mais, eu percebi que as pessoas pararam de conversar. E
um silêncio foi sendo produzido até um ponto em que aquele silêncio já não era mais uma inabilidade das pessoas para conversarem com aquele sujeito do verbo naquele momento, mas aquilo tinha se tornado um verdadeiro emudecimento. E nesse dia eu percebi uma coisa que eu ainda não tinha me dado conta em relação à personalidade autoritária e ao crescimento do fascismo. O fascismo, ele não é apenas um preconceito, e tão pouco é um preconceito que se expressa. Ele é tudo isso, claro, mas ele é também o efeito causado no mundo ao redor, nas pessoas, na sociedade, no coletivo, o efeito de emudecimento em função de uma interrupção profunda da potência da linguagem. Para que serve a linguagem? Para nos comunicar, para nos tornar, portanto, seres políticos, porque nos comunicamos, somos capazes de dialogar, de pensar juntos. Se pensamos juntos, agimos na direção daquilo que nos convém, que faz diferença para nós, que nos empodera de alguma maneira. Então, isso eu percebi nesse dia que era impossível não apenas conversar com um fascista, mas dizer qualquer coisa, que o resultado era um emudecimento completo. No dia seguinte, eu escrevi o artigo que deu origem ao livro chamado Como Conversar com um Fascista, que é um título irônico. Fascista é aquela pessoa com a qual a gente não vai conversar jamais, porque é ironia, né, gente? O fascista é aquela pessoa que se fechou de tal maneira para o outro, ele apagou a figura do outro. De um ponto de vista cognitivo, ele não tem a dúvida que é essencial ao pensar, essencial para a reflexão, e que é justamente aquilo que, a gente pode dizer em sentido conceitual, me abre para o outro. Estava lembrando de Claude Lévi-Strauss, por exemplo, que tantas vezes andou por aí, dizendo que os povos nativos, os indígenas, enfim, brasileiros, eram caracterizados por sua profunda abertura ao outro, coisa que os europeus não têm, coisa que os capitalistas não têm, coisa que os fascistas, que são todos parecidos com eles, não têm. Então, isso é uma questão muito séria, porque tudo aquilo que a gente vive no nível cognitivo também digamos, introjetado e vivido em um nível moral. Então, se eu não tenho abertura para o outro, se eu perdi a curiosidade, se eu não sou mais capaz de me relacionar com aquilo que eu não conheço, de ponderar, de suspeitar sobre o desconhecido e, ao mesmo tempo, querer me relacionar com ele, que é típico, então, da pessoa curiosa, que é a pessoa inteligente, se eu não tenho isso, eu estou com uma lacuna, melhor dizendo, uma lacuna cognitiva profunda, que no coloquial, no vernacular aí do nosso dia a dia, chama-se burrice. O fascista é burro, porque ele é um paranoico que tem tudo pronto. Pode ser muito inteligente na sua estruturação paranoica, mas é muito burro na sua competência, na sua capacidade para descobrir o novo. Então, ele se contenta com o antiquado, ele se contenta com o velho. Quando ele chega na política, ele volta para trás. Por isso, no Brasil, estamos tão chocados com essa política estranhíssima, que é destrutiva da política do retrocesso, porque o fascista quer isso. Ele quer aquilo que ele acha que ele conhece, que, na verdade, ele só repete, porque ele também não conhece. Ele repete porque ele se apega a determinados clichês, a certas ideias prontas e sai por aí repetindo. E isso, ao nível da ação, é gravíssimo. Ao nível da ação, você nega o outro. E a gente pode dizer, a burrice, nesse caso, ela é uma categoria moral também, não apenas uma categoria cognitiva. Aí é gravíssimo. Aí acabou o mundo e o fascista encontra o seu lugar. Ele encontra o seu lugar negando o outro. Para negar o outro, as práticas, as ações são sempre negativas de direitos, são sempre preconceituosas, e a base do funcionamento mental desse indivíduo fascista é uma medição que ele mesmo criou, uma binariedade entre superior e inferior, né? Então, ele humilha o outro para poder inferiorizar o outro, para ele poder encontrar um lugar ao sol diante
daquilo que ele fez com o outro. Então, é importante para ele rebaixar, nem que seja um xingamentozinho no Facebook. Aí, como conviver com isso? Talvez não seja possível, mas, assim, eu escrevi o livro muito pensando como que a gente não se torna isso. Então, se nós conseguirmos ainda continuar conversando entre nós, e uma coisa que eu tenho visto na cultura brasileira que tem surgido agora, diante dessa binariedade que tem surgido também entre nós, digamos, as pessoas de direita e as pessoas de esquerda, né? Tem muito isso hoje. Diante dessa binariedade, eu tenho visto que as pessoas têm tentado, pelo menos no campo daqueles que se jogam à esquerda, que optam por esse lugar, as pessoas têm tentado conversar. Teve alguém que me pediu para escrever um livro que eu não vou escrever, mas que as pessoas pediram, que era Como Conversar com um Machista, que é muito parecido também. Mas eu não vou escrever esse livro, gente, porque aí é mais impossível ainda do que com um fascistinho. Eu queria falar muito sobre essa coisa da nossa cultura machista, então, que está muito ligada também a essa cultura autoritária. E para falar disso, eu gostaria de explorar um pouco a expressão feminismo. Posso? Farei isso de uma maneira rápida e didática. Assim, vocês já foram xingadas de feministas? Já foram? Já? Alguém aqui é feminista? Ei, amigas. Eu comecei a dizer que eu sou feminista, como, sabe quando a pessoa chega e diz eu sou gay? Você revela, eu sou gay. Eu sou gay também e sou feminista. Aí, eu comecei a dizer que eu era feminista quando eu fazia televisão, uns anos atrás. Porque eu, por exemplo, sou aquela pessoa ingênua que não sabia, lá no pequeno mundo da bolha onde eu vivia, que era importante ser feminista e que era importante a autoafirmação feminista. E eu comecei a falar isso porque eu percebi que isso era uma marcação de identidade política necessária para o nosso contexto. Eu, inclusive, gosto de dizer que eu sou feminista, eu não gosto de dizer que eu sou mulher, por exemplo, porque acho que ser mulher é ultra chato, é muito incômodo. A mim me incomoda muito. Mas ser feminista eu gosto, porque o feminismo é uma autoafirmação política. O que é o feminismo, então? O feminismo é a politização da condição das mulheres. Digamos assim, a consciência adquirida pelas mulheres de que elas são mulheres e de que essa condição de ser mulher é uma condição sempre política, mesmo que as mulheres não queiram. Então, se você não é feminista, o azar é seu, porque alguém vai estar fazendo política com a sua condição de mulher. Isso é um fato. Acho que todas as mulheres deveriam ser feministas, mesmo que fosse apenas por gratidão. A história. Vocês acham que a Teresa Cruvinel, que a Márcia Tiburi, que a Olivia iam estar aqui hoje, assim, donas do campinho e do palco, e vocês todas mulheres sentadas aí, vocês iam estar lavando roupa dos maridos, vocês não iam estar em casa fazendo comida. A moça que andava lá em casa trabalhando com a gente, ela falou um dia para mim, eu queria muito estudar, mas eu não posso estudar porque eu tenho que fazer comida para o meu filho à noite. Aí eu perguntei de onde que ela tinha tirado essa ideia. E é isso. Aí depois ela se deu conta, conversamos muito, mudou a sua cabeça. Mas essa é a questão. Nós só estamos aqui porque tem uma trajetória histórica que nos antecede e que nos permitiu chegar a esse lugar, que é um lugar de poder, é um lugar de fala. Então, vamos pensar assim, que por gratidão às nossas antepassadas feministas, a gente já tem meio que a obrigação de ser feminista. Por solidariedade em relação às mulheres que sofrem, a gente também tem a obrigação de ser feminista. E mais ainda, por solidariedade do que pelos nossos próprios problemas. Porque ser feminista não é ser vítima de um homem, nem vítima de um algoz.
é ser companheira das suas parceiras de luta política. E as mulheres sempre foram, historicamente, também rebaixadas. Rebaixadas a um corpo, rebaixadas à sensualidade, rebaixadas à beleza, que são categorias brancas, europeias e que não nos interessam mais. Sensualidade, maternidade, é um assunto particular. Claro que a gente vai discutir isso porque a gente é feminista. Mas, digamos, ninguém vai poder mais conduzir, controlar o nosso desejo desde que a gente chegou no poder que tem a ver com a voz. Nós construímos as nossas narrativas, nós construímos os nossos discursos. Ninguém manda mais na gente. E isso é um perigo. Bom, então o feminismo é para isso. O feminismo é para construir essa autoconsciência, essa politização das mulheres como sujeitos que se descobrem sujeitos políticos, que se descobrem sujeitos vivos, para além da sua corporeidade condenada à culpa, ao sofrimento e à expiação. Então, as mulheres, elas são convocadas pelo feminismo a essa compreensão de si. O feminismo é, fundamentalmente, essa compreensão de si que implica o caráter político. A gente não nasce feminista, como disse a Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, né? A gente se torna mulher. Tá bem. Você tem uma formação eclética, tem doutorado em filosofia, mestrado em filosofia, graduação em artes plásticas, escreve sobre questões contemporâneas, escreve romance, escreve filosofia. Onde é que essas pessoas todas, artista plástica, filósofa e ativista dos direitos da mulher, a feminista, como é que essas pessoas todas convivem dentro de você? Andando. Vocês têm esse tipo de questão? Eu não tenho muito tempo para pensar na minha pessoa. Eu fico muito bem sozinha andando. E outra coisa, eu acho gente legal. É fazer, né? É andar, mas andar também ir assim para outra cidade, para outro lugar, meio que em fuga. Eu gosto muito de andar com as pessoas, de estar com as pessoas. Eu seria aquela pessoa que, andando por aí, eu podia viver com qualquer um de vocês junto assim, mas só uns 2 dias, depois precisava ir adiante. Cansa. Vocês não cansam assim da mesma pessoa? Então vai para frente. Isso. Só que eu encontrei uma solução, falando um pouco mais sério, para as minhas angústias pessoais, que todos nós temos, eu encontrei uma solução muito simples, que é a escrita. Então, eu escrevo. Se eu estou escrevendo, eu estou passando bem, e se eu não estou escrevendo, eu estou passando mal. Nesse momento, por exemplo, eu não estou escrevendo um livro, eu não estou afundada assim, num projeto de um livro, estou devendo um livro, mas diante de muitas viagens, de muitas coisas, eu não consegui mergulhar na produção de um livro, que vai se chamar, aliás, eu tenho que entregar esse ano para ser publicado só no ano que vem, que é um livro que chama O Ridículo Político. É sobre os últimos tempos. Então, e aí eu não estou tendo tempo muito de ficar assim jogada lá dentro desse livro, então óbvio que eu estou sofrendo. Hoje eu estava até pensando, será que eu estou com banzo? Vocês não estão com banzo? Eu estou com muito banzo do Brasil nos últimos dias, assim, está me dando uma sensação assim, muito desagradável. E eu fiquei pensando, será que isso é um tipo de banzo contemporâneo, pós-golpe? Quem é mãe sabe o que é depressão pós-parto. Eu acho que eu estou com uma depressão pós-golpe. E escrever é um bom jeito de driblar as angústias. Só que a gente tem que escrever assim, com cuidado também, né? Escrever com cuidado, porque ultimamente escrever bobagem virou uma espécie de... Eu escrevi isso Vocês sabiam que o livro esse, Como Conversar com Fascista, ele devia chamar A Arte de Escrever para Idiotas? Interessante. Quase que foi esse o título. Mas aí o meu editor avisou que tinha um filósofo que que usava esse termo idiota como franquia. Mas aí eu fiz uma classificação dos vários tipos de idiotas também que estão escrevendo nas revistas e jornais e apresentando os jornais nacionais da vida. Que bom que vocês estão aqui agora, aliás, libertos desse tipo de... de magia negativa, né? Ok.
Eu vou fazer uma pergunta agora para a secretária Olívia, mas eu vou fugir aqui do script rapidamente, porque eu fiquei muito tocada aí com essas coisas que a Márcia acabou de falar, depressão pós-golpe, banzo de um Brasil, outro, ou banzo da democracia, essas coisas todas me tocaram. E eu quero fazer assim, uma denúncia para vocês, um chamado para vocês. Eu também estou sentindo essas coisas, especialmente em relação a uma instituição pela qual eu me empenhei muito para dar vida, tá quase como uma mãe, assim, e que esta personalidade autoritária que paira sobre nós, esse espírito que paira sobre o Brasil nesse momento, está destruindo, que é a nossa TV pública, a TV Brasil e a Empresa Brasil de Comunicação. Ela está sendo objeto, a EBC, que é uma empresa nossa, dos brasileiros, né, e não de nenhum partido, não de nenhum governo. Ela está sendo objeto de uma grande violência institucional, de macartismo, de perseguição política e de destruição. Nós precisamos defender a nossa TV pública, desencadear um movimento de resistência, assim como o da cultura, e eu acho que cada um de vocês deve se engajar nisso. Ocupa a EBC, gente. Vamos lá. Mas a EBC não é assim tão disseminada como as instituições da cultura, é mais complexo. Precisamos de cada um de vocês. Ajude a TV a defender a TV Brasil, gente. Então, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a secretária Olívia, dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: como é que você, que é um ser muito político, né? Uma mulher com participação ativa na vida política do seu estado, do seu país, como que o ser mulher interferiu nessa sua trajetória política? Como que essas duas coisas se cruzam? Em tudo, não só por ser mulher, mas também por ser negra. Então, e ainda comunista. Então, você falando de macartismo, eu sou mulher negra e comunista. Então, pense quantos preconceitos que eu tenho que enfrentar. E eu estava ouvindo a Márcia falando, e acho bacana, Márcia, que você tem uma coisa que você é uma mulher branca, classe média, pensadora, intelectual, e que consegue incorporar a sua formulação, ao seu pensamento, ao seu ato de pensar, outras dimensões do ser humano. Inclusive, pensar o ser negro, pensar que é diferente, é muito diferente. A gente fala das mulheres e a gente tem sempre que entender que não é tudo a mesma coisa. A realidade de vivência das mulheres brancas é totalmente diferente da realidade de vivência das mulheres negras. E eu enfrentei isso muito fortemente, né? Porque quando você diz assim, eu faço essas coisas todas andando, eu estou aqui hoje, amanhã posso não estar, eu estou em tal lugar, e eu fiquei ouvindo e pensando que você tem essa possibilidade da mobilidade, que muitas pensadoras de um outro lugar não terão, mesmo que tenham vontade. Então, eu, por exemplo, como mulher e negra, eu levei muito tempo antes de conseguir fazer política com essa entrega que eu faço hoje, que é uma política, é um negócio que não sai de dentro de você, não tem como você se aposentar da política, sair, tirar de dentro de você, porque uma vez conquistada essa consciência, aquilo é intrínseco, não tem como, né? Quer dizer, dividir, sair dessa condição. Então, eu, como mulher e negra, a minha condição de mulher, a minha condição de negra, a minha condição de uma classe social também despossuída, me mobilizou a ter uma atitude política diante da vida. Eu falava até isso para meu sobrinho hoje, por coincidência, mais cedo, e eu dizia para ele, você
tem que tomar uma atitude diante da vida. Não deixe que as dificuldades te vençam. Você é um menino negro e caia na real que você tem que enfrentar. Você não pode sucumbir diante dos entraves. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito dentro também dessa dimensão. Não é fácil ser mulher e estar na política. Não é fácil ser mulher negra e estar na política. Porque você é sempre visto com um olhar de estar fora do lugar. É como se aquele lugar ali não lhe pertence. Não era para você estar ali. Seria muito natural que eu estivesse nesse teatro fazendo a limpeza, depois do espetáculo, admirando as luzes, não é? Mas nunca em cima desse palco. Não é? E foi a luta política que me trouxe até aqui. O homem branco, ele é visto como universal na política. Ele pode representar a sociedade. Não é? A mulher, ela já vai ter mais dificuldade, mesmo a mulher branca. Não é? Mas a mulher negra, ela só pode representar um setor, que é o negro. Ela pode ser dirigida por um homem branco, ela pode viver numa sociedade governada por homens brancos, dirigida por homens brancos, porque eles acham que estão lá nos representando. Agora, ela nunca poderá representar a todos, porque ela sempre será vista como a negra fora do lugar, que não representa uma coletividade. Aí diz assim, não, mas tem que ampliar. Eu ouço tanto esse termo, é um negócio enlouquecedor para quem está na política, né? Porque diz assim, pô, mas vai botar uma negra, vai botar um negro. Pô, gente, a gente tem que ampliar. Vocês também têm que parar com isso. Você tem que acabar com esse negócio, tudo é questão de negro, tudo é racismo. Vocês veem racismo em tudo. Então, eu acho que tem que ter atitude, sim. Eu acho que tem que ser feminista, sim. Achei lindo essa história da gratidão. Porque se mulheres não queimassem sutiãs, não fossem para a rua, não fizessem enfrentamento lá naquele momento, não é? Talvez a gente não estivesse aqui. Não é? E eles, em pleno século XXI, eu sinto assim, esse negócio do banzo político que a gente está vivendo hoje, não é? Essa depressão política, ela é real. Porque a sensação que a gente tem é que o Brasil foi puxado para a velha república, que está tudo desmoronando, tudo desmontando. Tudo que a gente tinha como algo assim, pô, aqui está consolidado, a gente tem que avançar. De repente, tudo degringolou e voltou para trás. Então, me dá uma sensação horrível. Você vê uma figura como Teresa Cruvinel, que é uma pessoa que pensa, que tem opinião, que forma opinião, e opinião avançada, generosa, humanista. Aí uma pessoa dessa não pode estar naquele lugar. E é caçada, porque tem um macartismo. Quer dizer, todo mundo que pensa... Eu acho bacana também, por outro lado, esse negócio de dizer que todo mundo que pensa de uma maneira mais humanista e mais avançada é comunista, então tem que sair. Né? O cara é só um democrata, na essência da palavra, tá? E você... do conceito, para não desvirtuar para outras coisas. Hein? Vamos lá. Então, assim, aí é o carimbo de comunista que tem que ser eliminado da paisagem do poder, da paisagem da cultura, da paisagem cultural. Tudo vira uma ameaça, então as pessoas se tornaram ameaças. Você é uma mulher perigosa que você fala essas coisas. Então, é o poder da palavra transformando as coisas, e quando nos tiram tudo, pelo menos a voz, a palavra, o pensar, é somente nosso, ninguém pode tirar. Aí tem que gritar mesmo, porque a gente tem que defender nossas coisas. A gente sabe o que é a senzala, a gente sabe o que é a favela, e nós, negras e negros, não queremos voltar para lá. A gente quer muito mais, a gente quer o empoderamento das mulheres, mas o empoderamento da diversidade. Olha que loucura, a gente poder estar no mesmo lugar que os homossexuais, que as trans. Essas pessoas existem, elas não serão eliminadas, por mais que alguns queiram. Então, nós não podemos, quer dizer, século XXI, os negros, as negras existem, tá? As trans existem, os homossexuais existem, e essa história, aquilo que... Os indígenas, as mulheres indígenas, elas existem. Então, assim, nós temos um desafio civilizatório
é que toda essa diversidade do que nós somos enquanto humanas e humanos possa se manifestar, possa existir de maneira digna. A diversidade não pode ser caçada, ela tem que ser afirmada como riqueza da nossa humanidade. É isso somente. Desculpe se falei demais, a entrevistada é ela, tá certo? E a nossa convidada. Obrigada.